Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, professor Jonathan falando por aqui, e hoje vamos iniciar o nosso segundo dia de exposição no livro de Números. Vamos dar continuidade nos capítulos 4, 5 e 6. E hoje nós veremos a continuação da organização dos levitas. Então no capítulo 3 nós começamos a ver a organização dos levitas, agora no capítulo 4 nós veremos a continuação dessa organização. E dessa vez, Deus ele manda contar os levitas, homens, de 30 a 50 anos, de todos os clãs que pudessem servir no tabernáculo. Então, dando início aqui, dos versículos 1 ao 3, Deus primeiro manda Moisés e Arão contarem e fazerem uma lista dos homens da família de Coate, de 30 a 50 anos de idade. Dos versículos 4 ao 6, nós vemos qual era a responsabilidade dos coatitas. Eles teriam a responsabilidade de cuidarem dos objetos sagrados. Então, lá na imagem número 5, conforme a gente viu na aula passada, a gente vê todas as responsabilidades deles ali. Quando o acampamento tivesse que mudar, os sacerdotes Arão e seus filhos eles deveriam entrar primeiro na tenda, descer o véu que protegia o acesso à Arca da Aliança, que era aquele acesso ao lugar santíssimo, e com esse véu eles deveriam cobrir a arca. Por cima do véu, eles deveriam cobrir com couro, e em seguida eles deveriam estender um pano azul por cima e depois colocariam as varas para o transporte. Logo na sequência, dos versículos 7 ao 8, a gente vê o mesmo cuidado, só que com a mesa da presença. Então, eles entrariam na tenda, começariam ali pelo lugar santíssimo, aí eles viriam para o lugar santo, onde eles começariam pela mesa da presença, e eles deveriam estender um pano azul na mesa da presença, e sobre o pano azul deveriam colocar os pratos, os recipientes dos incensos, as taças, as jarras e os pães da presença. Depois, sobre tudo isso, eles deveriam estender um pano vermelho e depois cobrir com couro, e por último, eles colocariam as varas para transporte. Nos versículos 9 e 10, o próximo a ser guardado era o candelabro. Os sacerdotes eles deveriam cobrir o candelabro e todos os seus acessórios com um pano azul. Os acessórios eram as lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para óleo. Depois deveriam cobrir tudo isso com couro e colocar sobre o suporte para transporte. No versículo 11, na sequência, eles deveriam guardar o altar de ouro que ficava diante da entrada do lugar santíssimo. E eles deveriam estender um pano azul sobre o altar de ouro e cobri-lo com couro e depois colocar as varas para transporte. No versículo 12, todos os outros utensílios usados na administração do santuário deveriam ser embrulhados com pano azul e coberto com couro também, e colocados sobre o suporte para transporte. No versículo 13 e 14, agora a gente vai ver o cuidado com o altar de sacrifícios que ficava lá no pátio. Então, ali no lugar santo, eles terminaram de cobrir todos os utensílios que tinha ali e eles tinham que ir lá para fora. Então eles deveriam remover as cinzas do altar de sacrifício e cobri-lo com um pano roxo. Nós vemos agora que é uma cor diferente. A todos os momentos lá na tenda era um pano azul, agora é com um pano roxo. E sobre o pano eles deveriam colocar todos os utensílios do altar, que era utilizado para ministrar ali no altar, e depois deveriam cobrir com couro e colocar as varas para transporte. No versículo 15, nós vemos que todos só poderiam partir depois que esses itens fossem guardados e o santuário tivesse sido desmontado. Então nós vimos que os coatitas ficaram responsáveis pelo transporte desses itens. E como eles fariam isso? Eles fariam isso pelas varas que foram colocadas para transporte. Lembra que se eles tocassem nos objetos sagrados, eles seriam mortos. Então é para isso que existiam essas varas. Então eles pegavam aí pelas varas e eles transportavam por essas varas. Versículo 16, nós vemos que Eleazar era o responsável por cuidar do azeite para o candelabro, do incenso aromático, das ofertas contínuas de cereais e o óleo da unção. Ele era responsável por todo o tabernáculo e era responsável pelos objetos e os utensílios também. Dos versículos 17 ao 20, Deus diz para Moisés e Arão que eles deveriam cuidar para que os coatitas não vissem os objetos sagrados. E eles deveriam entrar junto na tenda para fazer o acompanhamento para que eles não morressem. Então, relembrando, os únicos que podiam tocar nos objetos sagrados eram os sacerdotes. Por isso que eles embrulharam. Então, eles tinham que fazer esse acompanhamento junto com os coatitas para
evitar que eles se descuidassem e tocassem alguma coisa lá, senão eles morreriam dentro da tenda. Então vimos até aqui o papel dos sacerdotes e dos coatitas. Agora nós veremos o papel dos gersonitas. Dos versículos 21 ao 28, Deus manda fazer a mesma contagem. Homens de 30 a 50 anos, do clã gersonita, para servirem no quê? No serviço geral e pelo transporte de cargas. Então eles deveriam levar as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro, a cortina da entrada da tenda, as cortinas divisórias do pátio, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Eles seriam também orientados pelos sacerdotes e eles estariam sob a supervisão do sacerdote Itamar, o outro filho de Arão. Agora nós veremos as responsabilidades dos meraritas. Dos versículos 29 ao 33, Deus manda fazer a mesma contagem, homens de 30 a 50 anos, do clã merarita, para servirem na tenda. A única função deles seria transportar as seguintes cargas: as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas, as bases, as colunas divisórias com suas bases, as estacas e cordas, e todos os objetos relacionados com o seu uso. Eles ficariam também sob a supervisão de Itamar, o filho de Arão. Dos versículos 34 ao 49, nós veremos o resultado da contagem do povo. Então os coatitas tiveram um total de 2.750 pessoas, os gersonitas tiveram 2.630 pessoas, os meraritas tiveram 3.200 pessoas, e a soma total deles deu 8.580 pessoas. E assim nós finalizamos o capítulo 4, onde nós terminamos de ver a organização dos levitas, e agora a gente vai para o capítulo 5, onde a gente vê um Deus puro que exige a pureza do acampamento. Dos versículos 1 ao 4, Deus diz para Moisés remover do acampamento pessoas com lepra, fluxo corporal e quem tivesse tocado em um cadáver, tanto homens quanto mulheres, para que não contaminassem o acampamento. Lendo o texto a primeira vez, nós temos um sentimento de preconceito, mas na realidade Deus ele estava preservando a saúde do povo. Nós vemos aqui um Deus cuidando da saúde pública. Dos versículos 5 ao 8, Deus diz para Moisés que se alguém ofendesse outra pessoa, ela estaria ofendendo a Deus, e ela seria culpada. Então essa pessoa ela teria que fazer a restituição total e acrescentar a quinta parte e deveria entregar tudo para a pessoa ofendida. Mas se a pessoa prejudicada tivesse morrido e não tivesse parentes, o valor pertenceria ao Senhor e o culpado levaria também um carneiro como sacrifício de expiação pelo pecado. Nós vemos aqui um Deus que se importa com todos, um Deus justo. Deus estava preservando a ordem para que não houvesse injustiças no acampamento. Dos versículos 11 ao 31, diz que se houvesse traição por parte da mulher no casamento e não houvesse testemunhas, ou não tivesse sido pega em flagrante, e o seu marido desconfiasse da traição, ele deveria levá-la ao sacerdote com uma oferta para que fosse revelada a traição caso tivesse acontecido. A mulher tinha que fazer o juramento diante do povo, e caso ela estivesse em pecado, ela não poderia ter mais filhos. Nesses versículos nós vemos um ritual bem extenso, onde a mulher era punida severamente, em caso de adultério revelado, onde ela não poderia ter mais filhos. Parece injusto, visto que os maiores casos de traições no decorrer da história são por parte dos homens. Mas lá em Levíticos, no capítulo 20, a partir do versículo 10 em diante, nós vemos as consequências da traição cometida pelo homem. Você pode ir até o texto lá e dar uma lida, você vai ver qual que eram as consequências pelo adultério cometido. Deus precisava limpar esse povo, e ele precisou ser duro na sua palavra, né? Ele precisava destruir essa cultura enraizada nos israelitas. Era comum o adultério naquela época. Olha o que diz em Levíticos capítulo 20, no versículo 23. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas. Por isso, me aborreci deles. E hoje não é diferente. Várias pessoas continuam fazendo isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. Voltando para os versículos, a gente vê que Deus ele estava protegendo a família e ensinando sobre o caráter para o povo. O nascimento de um filho vindo de um adultério traz enormes consequências psicológicas na família, causando a sua destruição,
que vai passando de geração em geração. Isso é muito sério. A traição no casamento é algo seríssimo. Eu, infelizmente, passei por um processo desse. Eu sou fruto de uma família, de um casal, onde aconteceu uma traição. E devido a isso, eu criei inúmeros traumas psicológicos na minha infância. E isso acontece com toda a humanidade. É por isso que quando a gente chega na nossa fase de adolescência, fase adulta, a gente fica cheio de traumas e a gente fica perdido sem saber no que acreditar mais. Porque nós tivemos uma família destruída por causa do pecado do ser humano. Então Deus estava ensinando para esse povo a respeito de quem ele era, que esse povo deveria ter esse caráter de Deus. E assim finalizamos o capítulo 5, onde nós vimos um Deus que exige a pureza no meio do seu povo, principalmente aonde ele habita, que ele é um Deus que habita entre nós. E agora a gente vai ver o capítulo 6, onde nós falaremos sobre o voto de Nazireu. A palavra Nazireu significa consagrado ou separado. O nome ele designa de uma pessoa separada para Deus. Na Bíblia nós temos um caso desse que é o de Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 13, se não me engano, começa a história de Sansão. A gente pode ver um exemplo desse na Bíblia. Então, dando início no capítulo 6, dos versículos 1 ao 12, diz que se alguém fizer um voto e se separar para Deus como nazireu, essa pessoa não podia comer nada que vinha da videira ou fosse produzido dela. A pessoa ela não podia cortar o cabelo também. Não podia se aproximar de qualquer cadáver, mesmo que fosse da própria família. Se acontecesse de alguém morrer perto dele, e ele deveria fazer o quê? Ele deveria raspar a sua cabeça 7 dias depois, e no 8º dia ele deveria levar uma oferta para fazer a expiação do contato com esse cadáver. Então ele deveria refazer o voto e deixar o cabelo crescer novamente. E todos os dias que ele havia cumprido no seu voto, eles se perderiam. Então ele teria que recomeçar do zero, tudo de novo. Dos versículos 13 a 22, nós veremos o ritual para o narizeu quando chegasse o fim do seu voto. Ele deveria levar algumas ofertas, raspar a cabeça na frente da tenda, jogar o cabelo no fogo embaixo do sacrifício da oferta e fazer mais alguns rituais. Depois desse ritual, a pessoa ela podia voltar a beber vinho. E dos versículos 23 ao 27, nós vemos a bênção de Deus sobre Israel, que diz: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim finalizamos a aula de hoje e eu gostaria de deixar uma breve reflexão para nós. Quando nós olhamos para a lei de Deus e todos esses rituais, a impressão que nós temos é de um Deus tirano, que está sentado no trono, ditando suas regras, e ai daqueles que não seguirem as suas regras, serão eliminados da face da terra. Mas não é bem assim. O nosso Deus, ele é um Deus santo, é um Deus puro. E esse Deus, ele não se mistura com o pecado. E quando nós olhamos para as suas leis, para as suas regras, a gente não vê uma regra de ser humano, uma regra criada por um mero mortal simples e comum. Quando nós olhamos para essas regras, nós vemos o caráter de Deus, pois a sua lei é realmente quem Ele é. Então, eu vejo essas leis de Deus como Deus se apresentando a nós e dizendo: olha, para que você fique na minha presença, para que você me conheça, para que você se relacione comigo, você precisa conhecer quem eu sou. Então aqui está a minha lei, aqui está quem eu sou. Que nós possamos meditar nessas leis e verdadeiramente conhecer quem é esse Deus. Não de uma forma ruim, mas de uma forma boa, porque esse Deus lhe deseja aquilo que é bom para as nossas vidas. Eu finalizo por aqui. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, querendo Deus.